a você. Faz a prece você mesmo, Valteno. Eu posso fazer. Então, vamos unir os nossos pensamentos a Deus nessa hora. Querido Mestre Jesus, que alegria, Senhor, iniciar o dia com as mãos no trabalho na tua seara. Que alegria, Senhor, ter amigos conosco nessa obra, compondo a imensa família espírita que tem por objetivo nobilíssimo de levar a tua mensagem libertadora para todos os pontos do planeta. E nessa hora, Senhor, que nos reunimos, queremos te pedir a assistência e o amparo, inspirando-nos a todos, em particular o nosso querido Jorge Godinho, na exposição dessa manhã e nos debates e reflexões que irão prosseguir. Que possamos, Senhor, receber do alto a chama de luz que nos fortaleça para o trabalho, que nos una como cristãos e que nos ajude a desempenhar as tarefas a que fomos convocados desde a espiritualidade. Pedimos assim as tuas bênçãos para cada lar, para cada família aqui representada, mas também para cada núcleo espírita, para cada instituição do movimento. Que os companheiros do alto possam vir em benefício de todos, trazendo harmonia, paz e luz. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, obrigada, Valteno. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe a todos. E hoje nós temos aí um dia de muitas expectativas e também de felicidade, de alegria, né? Vamos ter aqui a presença, estamos já tendo, já falamos com ele, a presença do nosso querido Jorge Godinho Barreto Neri. Ele é o presidente da Federação Espírita Brasileira, é o presidente do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, que ele justamente é o nosso coordenador do movimento espírita nacional, né? Também faz parte do Conselho Espírita Internacional, de modo que os espíritas do Brasil e do mundo acompanham, né? E nós temos aí a felicidade de ter esse companheiro. Hoje ele vai nos falar sobre, dentro desse projeto Centro Espírita, inicialmente começou em São Bernardo do Campo, né, no Grande ABC, e hoje faz parte da USE do Estado de São Paulo. Nós estendemos, então, saindo de uma região, levando para todo o Estado de São Paulo, e nós temos aqui companheiros de diversas partes do Estado, também nós temos companheiros de outras partes do Brasil. Tem algumas pessoas do Brasil, salvo engano, tem alguém do exterior também, né, Valteno? Que faz parte de vez em quando vem algumas pessoas, da Suíça, de alguns lugares. Isso, né? É o projeto Centro Espírita. Então, é um espaço onde nós trocamos ideias, é um espaço onde nós procuramos, não só trocando ideia, mas estudando para melhorarmos, né, a qualidade do trabalho, das atividades da nossa casa espírita. Então, eu fico muito feliz e abraçando, né, o nosso Jorge Godinho, agradecendo a presença no nosso estado. Eu sei que ele é super ocupado, não sei como que o Valteno conseguiu a agenda dele, né? Mas é bacana isso de estarmos aqui juntos. Então,
Valteno, você vai falar do projeto ou você já posso passar a palavra para o Jorge Godinho? Vamos iniciar com ele e depois eu falo mais para o final, dona Júlia. E É. só agradecer, realmente, não foi o que o Valteno conseguiu, o Godinho cedeu porque ele tinha outros compromissos. Muito obrigado, Godinho. Imagino. Eu sei que é uma correria a vida de atender o Brasil inteiro, né? Mas a gente compreende também que em alguns momentos não tem como atender, não é verdade, seu Godinho? Então é isso, estamos recebendo com carinho, abraçando fraternalmente o nosso irmão, para que ele possa nos trazer o tema de hoje, que é o compromisso dos espíritas com o movimento espírita. Então, vamos aqui aprender um pouco com ele. Com a palavra a você, Godinho. Obrigado, Júlia. Obrigado, Valteno. Obrigado a todos que nos dão esta oportunidade de reflexões. Naturalmente, a minha fala ela não vai trazer novidades, mas reflexões sobre tudo aquilo que nós já temos conhecimento, mas que precisa fazermos um aprofundamento, porque às vezes fazemos a leitura e não estudamos aquilo que lemos, mas precisamos meditar mais sobre as coisas que estão à nossa disposição. Eu vou iniciar a nossa fala recorrendo ao Evangelho segundo o Espiritismo, que no capítulo 6, o advento do Espírito de Verdade, especificamente no item 5, que o Espírito de Verdade em Paris, no ano de 1860, nos trouxe essa mensagem, da qual nós lembramos muito e afirmamos, sabemos até de cor, a seguinte frase. Eu só vou dizer as primeiras palavras e vocês, pelo pensamento, já vão concluir. Espíritas, já sabe o que vem depois. Então, amai-vos e instruí-vos. Entretanto, eu vou repetir o parágrafo anterior a este parágrafo, que também é muito importante para que nós possamos fazer as reflexões. O que é que nos diz o parágrafo anterior? Crede é uma parte do parágrafo bem no final. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Aí fecha aspas. Esta frase ela é tão significativa quanto a posterior. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Porque ela é própria até para os momentos que nós vivemos, especialmente na época da pandemia e nos dias atuais, onde a palavra mentira nós substituímos por fake news. Então, quando ele nos diz que nós não devemos misturar o joio com a boa semente ou as utopias com as verdades, nós precisamos meditar sobre o que já nos foi revelado pelo alto, pelos benfeitores espirituais, para que nós possamos, desta forma, melhor apreender aquilo que o alto tem nos trazido. Em sendo assim, eu convido a todos a meditarmos sobre a primeira mensagem que o Espírito Ismael, todos nós sabemos, que é o governador espiritual do nosso país, que ele trouxe aos espiritistas logo após a codificação, e isto foi no ano de 1873, quando ele desejava implantar a sua tenda de trabalho na nossa dimensão. Esse grupo era o Grupo Confúcio, o nome dado ao espírito que era conhecido e que trazia
com os espiritistas do Rio de Janeiro, muita familiaridade. E este grupo, ele se denominava Confúcio, não com relação ao Confúcio chinês, que é o filósofo que todos nós sabemos, mas era um espírito ligado a Ismael e que assim se comunicava. Criou-se este grupo que teve uma duração muito tênue, de apenas 3 a 4 anos. E neste grupo, que tem aspectos importantes, 3 deles nós vamos citar. Primeiro é esta mensagem de Ismael. O segundo foi que um dos seus membros, ele desejou traduzir as obras básicas para o português porque elas eram lidas na língua original, que era o francês. Só tinha acesso àqueles que conheciam a língua. E ele desejou traduzir ao Carlos Travasso, e ele traduziu esta obra e a entregou a um amigo muito querido, católico, tinha sido militar, político, era um médico, muito conhecido ali no círculo da sociedade do Rio de Janeiro, que era o doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Ele entregou essa obra para ele, e o doutor Bezerra todos os dias se dirigia do centro da cidade a São Cristóvão, que aqueles que conhecem o Rio verificam que hoje é um percurso curto devido aos meios de transporte. Mas na época era bonde, demorava em torno de 2 horas para chegar no destino dele. E naquele dia ele só tinha esta obra. Ele abre a obra, verifica, e logo no início ele vê filosofia espiritualista, e ele chega à conclusão, diz, meu Deus, eu conheço todas as filosofias, mas essa aqui eu não conheço, eu não vou para o inferno se ler não. Aí ele leu, mas só que ele ficou muito surpreendido, porque a proporção que ele foi lendo, ele foi verificando que a obra era nova, mas não tinha nada de novo no seu conteúdo para ele, porque tudo aquilo estava. Ele chegou à conclusão, ao final da leitura, que fez numa rapidez, porque ele interessou-se por aquilo, ele aderiu ao espiritismo, chegando à conclusão que parece que ele já tinha nascido espírita. E foi mais tarde que ele veio diante de 2.000 pessoas, numa palestra pública, que esperavam ele falar sobre outro assunto, ele veio se declarar espírita. Este é um fato. O outro fato importante é de que, por este grupo, passaram praticamente todos os pioneiros. E a mensagem de Ismael. Esta mensagem ela é curta. Eu vou apenas trazer o parágrafo que nos interessa, mas ela diz, logo no primeiro parágrafo, a missão do Brasil. No segundo, ela diz o povo que este país irá abrigar. No terceiro, ele fala sobre Jesus como guia e modelo da humanidade e a relevância que devemos dar ao Mestre, o amigo divino. E, por último, ele vem falar sobre a missão dos espíritas. É o parágrafo que eu gostaria agora de ressaltar. Então, abre aspas. Ele diz assim: a missão dos espíritas no Brasil é divulgar o Evangelho em espírito e verdade. Os que quiserem cumprir o dever a que se obrigaram, eu vou apenas frisar, imaginemos que esta palavra está em negrito, obrigaram aqueles que se obrigaram antes de nascer, deverão, pois, outra palavra que registrem como se tivesse negrito, deverão, pois, reunir-se. Eu vou repetir, reunir-se debaixo deste palio trinitário, Deus, Cristo e caridade. Onde estiver esta bandeira, aí estarei eu, Ismael. Então eu vou lembrar sem fazer, só para que a gente grave.
A missão dos espíritas no Brasil é divulgar o Evangelho em espírito e verdade. Os que quiserem cumprir o dever a que se obrigaram antes de nascer, deverão, pois, reunir-se debaixo deste palio trinitário, Deus, Cristo e caridade. Onde estiver esta bandeira, aí estarei eu. Então vejam, meditando conforme o Espírito de verdade nos orienta sobre esta mensagem, nós vamos verificar que nós todos, os espíritas no Brasil, temos que divulgar o Evangelho em Espírito e verdade. E nós sabemos que o Evangelho é o Consolador, porque Jesus prometeu o outro Consolador, que já sabemos ser o Espiritismo, que vem resgatar, ressuscitar a pulcritude deste Evangelho de uma maneira clara, direta, para que nós possamos entendê-lo, entender as parábolas, as alegorias, não é? O próprio ensino moral de Jesus, e podermos, desta forma, fazer a divulgação. Mas devemos lembrar que nós nos obrigamos a isso. Nós não fomos convocados por Jesus. Jesus não nos escolheu para que nós estivéssemos nessa existência para divulgar o Evangelho. Nós nos obrigamos, rogamos. E o doutor Bezerra é muito claro em algumas das suas mensagens, dizendo isto, que nós rogamos para estarmos protagonizando os dias atuais. Mas, além da obrigação, nós assumimos o compromisso de estarmos reunidos debaixo deste manto do amor, que sabemos que Ismael, no momento próprio em que Jesus o distingue numa assembleia, para que ele ajudasse na cristianização da humanidade, pede para ele escrever numa bandeira nívea que trazia à mão a coragem dele, o amor, o testemunho que ele tem dado de fidelidade ao Pai, às suas leis divinas escritas na sua consciência. E ele, emocionado naquele instante, ele faz como se uma tinta celeste escrevesse naquela bandeira nívea. Ele poderia escrever amor, mas ele preferiu decodificar o amor. Ele colocou o Criador da lei, que é Deus, o exemplo mais perfeito da lei, que é Jesus, Cristo, e a lei em sinergia, em ação, que é a caridade. No dizer do paternal, amigo, doutor Bezerra, eu digo assim porque ele é tão próximo de todos nós, que ele se dirige a todos nós como filhos e filhas da alma, não é? E nos fala no final do amigo paternal, o mínimo. Então, o doutor Bezerra, a sua estatura espiritual, nós não temos nem condições de avaliar. Sabemos que é muito alta, entretanto, ele se apresenta tão próximo de nós que a gente fala assim com essa tranquilidade, né? É o amigo, o doutor Bezerra. E ele, na sua forma paternal, vem nos dizer que esta bandeira de Ismael, Deus, Cristo e caridade, é a expressão da primeira revelação mosaica, que é o Criador da lei, Deus. Da segunda revelação, que é Jesus, expresso em Cristo. E da terceira revelação, que é o Espiritismo, que tem a bandeira, o lema, fora da caridade não há salvação. Então, nós assumimos esse compromisso de divulgar o Evangelho em espírito e verdade, nestas condições, porque nos obrigamos, nos foi dado a oportunidade. Para que nós possamos fazer isso de forma isolada, não. Se fizermos de forma isolada, o compromisso que assumimos, nós estamos negando. Iremos atrapalhar, atrasar esse projeto do Cristo que acontecerá, querendo nós ou não querendo. A cristianização da humanidade acontecerá mais cedo ou mais tarde.
Nós, o máximo que podemos fazer pelas nossas imperfeições é atrasar. E ai daquele que assim o faça, porque este atraso nós vamos nos responsabilizar perante ele com dores morais. Mas quando nós lembramos do Evangelho segundo o Espiritismo, que lá no capítulo 20, né, nós vamos encontrar uma expressão que vem nos dizer assim: felizes os que houverem dito a seus irmãos: irmãos, trabalhemos juntos. Olha a coerência. Nós assumimos um compromisso para estarmos trabalhando reunidos. E o Evangelho segundo o Espiritismo vem nos dizer isso, que nós vamos nos tornar felizes se houvermos dito uns aos outros: irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, ele encontre acabada a obra. Pois o Senhor vai nos dizer: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes, às vossas discórdias, que são as nossas imperfeições. Porque se estivermos reunidos com ciúme, com a discórdia, não estamos reunidos. Nós estamos buscando a cisão, a separação. E Jesus veio nos alertar dizendo que a casa dividida ela ruim. E é somente desta forma é que nós vamos cumprir a obra que nós prometemos. E isto é dito pelo Espírito de Verdade, normalmente no capítulo 20, os obreiros do Senhor. Então, quando meditamos sobre estes pontos que às vezes se encontram de forma esparsa, as responsabilidades que nós assumimos, os compromissos que nós assumimos, passam a ter e a calar mais fundo no nosso coração as responsabilidades. Então, quando estamos num trabalho que o movimento espírita nos proporciona de estarmos unidos e unificados neste propósito que é o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo, muitas das vezes, pelo ciúme, pela discórdia, por não saber conviver na diversidade com opiniões diferentes das nossas, e é natural que cada um temos essas opiniões, e os pontos de vista são sempre vistas de um ponto que devem ser respeitados, mas não devem levar à dissensão, para que nós possamos, assim, criar divisões em um trabalho que deve contar com a nossa união e com a nossa unificação. E foi assim que mais tarde, porque os espíritas não estavam organizados, eles não estavam cumprindo os compromissos que assumiram, que Ismael pede a Allan Kardec para que ele possa trazer uma mensagem póstuma aos espíritas no Brasil. E é assim que nós vamos verificar, no ano de 1889, uma mensagem póstuma de Allan Kardec, que está colocada, aqueles que já leram, tomaram conhecimento, eu aconselho que meditem sobre ela. Ela está no livro A Prece, editado pela FEB, logo no início. A FEB tem 2 livros com este nome. Um é sem o artigo, Prece. O outro é com o artigo A Prece. Eu aconselho a lerem esta mensagem. É uma mensagem em que ele vem, naquele momento, chacoalhar, vamos dizer assim, chamar a atenção dos espíritas sobre 3 pontos importantes: o estudo, a prática da caridade e a unificação. Mas vamos dizer, não estavam estudando? Estavam, mas não estavam meditando. E pelo fato de não meditar, criaram pontos de vistas, dizendo se era religião, se não era, ponto de ser chamado de místicos, aqueles que estudavam o Evangelho, porque diziam que era uma ciência nova, essa vertente, que era coisa da academia.
E outros diziam que era religião, mas não, aí confundia a religião conforme é conhecida pelas tradições religiosas criadas pelos homens, mas esta não é uma religião semelhante, porque não há na face da terra um ser humano conforme as outras que deram origem às religiões e que trazem muitas delas a consequência dos seus nomes. A única que não tem nenhum ser humano que se arvore a dizer que foi o fundador é o Espiritismo. Porque o Espiritismo não foi obra dos homens, nós sabemos. Foram eles, os imortais, que vieram a levantar as lápides dos túmulos para trazer à humanidade, no momento certo, como ministros de Deus, como agentes de sua vontade, eles vieram instruir e esclarecer os homens, abrindo a nova era para a humanidade. Foi assim que eles se apresentaram a Kardec, e que Kardec coloca no Livro dos Espíritos, em Prolegômenos, num parágrafo: chegaram tempos marcados para a humanidade, e eles, os Espíritos, anunciam que vieram em nome de Deus como agentes, como ministros da sua vontade, para instruir e esclarecer os homens. Então, nós estamos diante de uma doutrina que nos convoca, nos conduz à prática do Evangelho. E o movimento espírita, o que é o movimento espírita? Porque falamos muito de movimento espírita e achamos que quem tem a denominação de espírita faz movimento espírita. Nem sempre é assim. Porque o movimento espírita, ele tem uma finalidade. E o movimento espírita são as atividades que os espíritas ou as instituições fazem para estudar, divulgar e viver o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, colocando à disposição da humanidade. Então, para fazer o movimento espírita, nós precisamos estudar. Muito bem. Os estudos, nós já temos a mão cheias, um número fabuloso de obras. O movimento espírita está enriquecido destas obras, mas nós precisamos estudá-las. Ah, mas eu estudo, sim. Você está meditando conforme o Espírito de verdade nos diz sobre as coisas que são reveladas pelo alto? Quantas vezes, recordo-me de Divaldo, das recomendações, ele leu até a desencarnação o Livro dos Espíritos. Se tem 1019 perguntas, ele deve ter lido o dobro ou o triplo da quantidade de perguntas. Ele poderia parar, mas o plano espiritual não. Então a gente precisa meditar, porque a cada momento é um momento novo, onde aprendemos algumas coisas, angariamos mais experiências, e a mesma pergunta, ela se desvela para nós com uma certa profundidade, com uma visão que anteriormente nós ainda não tínhamos adquirido. Então, a cada leitura, a cada estudo, com o passar do tempo, nós vamos depreendendo mais com as meditações que poderemos fazer. E é assim que nós vamos verificar que, naquela mensagem, Kardec estava convocando ao estudo, para estudar, mas a prática da caridade, porque estudavam, mas estavam discutindo se era ciência, se era religião, se era filosofia, se o corpo de Jesus era fluídico, não era, e esqueceram da essência, que é justamente a vivência dos ensinos morais de Jesus. Porque estas outras coisas servem para a zona de compreensão, mas o que nos traz o Evangelho no seu bojo, pelos 4 evangelistas, são ensinos morais. É por isso que Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem fazer logo na introdução
uma ressalva, dizendo-nos que os 4 evangelhos de Jesus, ou os evangelistas, eles, quando escreveram os evangelhos, eles trouxeram no bojo destes ensinos, ou vamos dizer assim, da própria biografia de Jesus, os atos da vida do Cristo. Porque os evangelhos contêm os atos da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que a igreja colocou para justificar os seus dogmas e o ensino moral. E ele vem dizer que destes 5, 4 trazem discussões, dissensões, e o ensejo dele não era trazer isto. E ele escolheu o ensino moral e colocou o ensino moral para que o Evangelho segundo o Espiritismo trouxesse as luzes, nestas palavras luminosas do Evangelho, o ensino moral de Jesus. Por isto que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas nós precisamos conhecer Jesus. Olhem que eu vou afirmar uma coisa para vocês. Não estranhem. Nós, os espíritas, na maioria, não conhecemos Jesus. Nós conhecemos o ensino moral de Jesus, que é importantíssimo. Mas para conhecer uma personalidade, nós precisamos conhecer a sua biografia. Não podemos esquecer de ler, de estudar também o Novo Testamento. Estudar os 4 evangelhos para conhecermos a personalidade. Agora sim, com o conhecimento da doutrina que nos leva à convicção de uma fé raciocinada, aonde o cognitivo, a razão, cria em nós uma psicosfera de convicção, nós já podemos ler, sim, o Evangelho de Jesus, ou os Evangelhos, os Atos dos Apóstolos, as cartas, epístolas, Apocalipse. Por quê? Porque agora nós não vamos fazer discussões sobre milagres, porque nós já sabemos que não existe, sobre as predições. Nós já sabemos distinguir as palavras que a igreja usou para justificar os seus dogmas. E agora nós podemos, sim, com o conhecimento do ensino moral, conhecer Jesus. Quando nós estudamos o seu evangelho, nós entramos numa outra psicosfera. Kardec nos envolve com o psiquismo da convicção, da fé raciocinada. Quando nós começamos a conhecer Jesus, vendo a sua vida como é, não o crucificado conforme não tiramos ele da cruz há 2000 anos, porque começamos a deixar ele ensanguentado com a coroa. Ao longo dos milênios nós somos condicionados. Por isto que aquele seriado, quem assistiu, The Chosen, Os Escolhidos, ele angariou a simpatia de todos que o assistiram. Por quê? Porque tirou Jesus da cruz, mostrou um Jesus, apesar da licença poética do diretor, o Jesus amigo, que abraçava um Pedro, que cuidava, que brincava com eles. E é isto que nós precisamos que o Espiritismo faz. Nos traz Jesus conforme ele era, entendendo de que ele, como esse Espírito puro, chegou até nós para nos ensinar o amor, nos ensinar a união. Veja que ele escolheu 12 numa diversidade, para mostrar-nos de que a diversidade, a vida de relação nesse universo que é tão diverso, não é joio, ao contrário, é um trigo, aonde nós devemos aprender para que nós possamos, na argamassa, no fermento, fazermos o pão divino, que nos enriquece na diversidade, no respeito mútuo ao próximo. Mas para isso é necessário que nós conheçamos Jesus, o seu Evangelho,
e nós possamos, à luz do Espiritismo dos dias atuais, podemos realizar o compromisso que nós assumimos com Ismael, um compromisso de divulgar o Evangelho em espírito e verdade, um compromisso que nós nos obrigamos para que, reunidos juntos, nós pudéssemos e possamos, assim, realizar essa tarefa que está aí à disposição para que nós possamos trabalhar. Daí a união, a unificação, e que Dr. Bezerra de Menezes, protagonizando, como estando presidente pela segunda vez da Federação Espírita Brasileira no ano de 1895, depois de um período largo, no início, desde a criação da federação, os seus 10 primeiros anos foram anos difíceis. O ano de 1893, a federação ficou tênue, quase que acaba. Não tinha sede própria, recursos humanos dispersando, diretores saindo, não tinha recursos financeiros, um problema sério, até que, orientado no Grupo Ismael, os seus fundadores chamaram o Dr. Bezerra pela segunda vez para ele assumir, deram a ele plenos poderes. Ele assim assumiu, e durante 5 anos, vindo à desencarnação em 1900, ele sim realizou naquele momento um trabalho preparando o movimento espírita para o século XX. Ao desencarnar, assumiu a presidência o vice-presidente Leopoldo Cirne, que teve, durante o seu período de gestão na FEB, 14 anos, ele, no ano de 1904, é uma data que lembra os 100 anos do nascimento de Kardec. O mundo inteiro realizou, naquele momento, homenagem ao codificador. A FEB também fez, e naquela época conseguiu reunir 2.000 pessoas na Associação do Comércio do Rio de Janeiro. Foi feito um congresso, seminário, uma beleza. Entretanto, de tudo isso, o mais importante foi um documento que os espíritas do Brasil escreveram. Olha o nome do documento. Os espíritas, eles estavam desorganizados. Estavam estudando, mas cada um desunidos, não estavam reunidos conforme a mensagem de Ismael. E o documento dizia assim, que deveria ter em cada estado uma instituição que aderisse às demais instituições para, juntos com a FEB, formarem uma grande, vou parar um pouquinho para falar uma palavra que está vigindo nos dias atuais, não naquela época, para formar uma grande rede. Rede é uma palavra comum nos dias atuais ao desenvolvimento que a tecnologia veio fazendo. E hoje a tecnologia da informação trabalha em rede. E desde aquela época, dizendo que deveria se reunir estas instituições e os espíritas junto com a FEB para formar uma grande rede. E que esta união deveria ser uma união solidária, conforme Kardec orientou, trabalho solidário e tolerante. Uma união solidária e fraterna, respeitando as liberdades de cada instituição. Por isto que no movimento espírita não existe hierarquia. Ninguém manda em ninguém ou diz o que alguém tem que fazer. Nós sugerimos para aqueles que desejarem, nesta sugestão, que é um trabalho coletivo que o Conselho Federativo Nacional faz, o movimento espírita aceitar ou não a praticar aquilo que o Conselho oferece. Porque ele trabalha para atender às necessidades da finalidade do centro espírita. O Conselho Federativo Nacional não trabalha para as federativas, trabalha para atender às necessidades das casas espíritas. E nós que estamos
nas casas espíritas, não temos essa noção. Daí, naquele momento, fez-se um documento aonde se dizia a estrutura que atualmente, depois que foi feito aquele encontro no Rio de Janeiro, chamado de Pacto Áureo, e foi criado o Conselho Federativo Nacional, foi o que deu a base para que o movimento espírita pudesse ser estruturado da forma como está nos dias atuais. Então, nós temos um compromisso de estarmos reunidos. Jesus, das recomendações da última ceia, conforme o evangelista João retrata lá no seu capítulo, desde o capítulo 13 ao capítulo 15, falando a respeito na preparação do empoderamento aos seus discípulos, os futuros apóstolos, ele repetiu várias vezes, mas ele inicia dizendo assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. O meu mandamento é que vos ameis uns aos outros. Aí lembremos daquela mensagem do Espírito de verdade que eu coloquei no início. Creais, amais. E logo no parágrafo seguinte, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Se nós amamos Jesus, guardemos os seus ensinamentos. Porque ele vem repetir, dizendo assim: o meu mandamento é que vos ameis uns aos outros. Mais à frente ele repete. E a última frase dele sobre esse aspecto, antes de levantar-se e ir ao Morro das Oliveiras, que ali já sabia do beijo de Judas, ele vem dizer uma frase que na realidade é um mandamento. Ele diz assim: eu mando que vos ameis uns aos outros. É um mandamento de Jesus, é uma ordem. E nós estamos aqui realizando o trabalho em nome do seu evangelho, em nome da doutrina espírita que resgata a pulcritude do seu evangelho, e não estamos nos amando. E não estamos reunidos. Muitos de nós achamos que na casa espírita, fora dessa egrégora, desta união, desta unificação, nós estamos realizando os melhores trabalhos, fazendo o melhor que está ao nosso alcance. Mas, entretanto, a nossa consciência, quando voltarmos, vai nos fazer uma pergunta. E o compromisso que você assumiu, porque você se obrigou a estar reunidos sobre este manto do amor, Deus, Cristo, Caridade. E você realizou o trabalho excelente, mas sozinho, isolado. E isto, você atrasou um pouquinho a velocidade da expansão e do poder que a união dos esforços, conforme o doutor Bezerra vem nos trazer, do feixe de varas. Unidos e amorosos, nós seremos invencíveis. Unidos e amorosos. Porque nós podemos estar juntos, mas não estar unidos. Nós até podemos estar unidos, mas não exercitando a lei de amor. Unidos, criticando talvez um ao outro, não faz parte. Faz parte de envidar esforços para que juntos nós possamos fazer com que este país cumpra a sua missão, conforme Jesus, desde o final do século XIV, no último quartel, ele solicitou ao Pai para transplantar a árvore do Evangelho para estas terras. Porque é o seu Evangelho, é o Espiritismo que vem secundar estes momentos que nós estamos passando de transição para uma terra regenerada, porque já estamos na regeneração. Não estamos mais no mundo de provas e expiações. É outro aspecto que nós precisamos meditar sobre isto, porque ainda imaginamos que estamos no mundo de provas e expiações, aguardando a regeneração para que tenhamos atos regenerados lá.
mas nós já estamos nela, nos albores desta madrugada escura. Então, queridos irmãs e irmãos, já no tempo que o Valteno, aí, quando conversou conosco, estabeleceu para que eu fizesse uma fala introdutória, eu me coloco agora à disposição para que nós possamos dialogar, dentro do possível, trocar ideias, e, naturalmente, aquilo que eu puder colaborar, eu estaria à disposição. O que eu não puder, por não saber ou não ter ideia, eu também terei a mesma clareza de dizer-lhes que vou buscar auxílio aos universitários, que são as obras que nos esclarecem, e, naturalmente, dar-lhes a resposta no momento conveniente. Então, fico à disposição, Valteno, e também a nossa querida amiga Júlia. Godinho, muito bom ouvir suas palavras, né? Nós temos aí diversos ensinamentos, passagens do Evangelho de Jesus que você citou para as nossas reflexões. Muito obrigada, viu? É sempre muito bom ouvi-lo e principalmente ouvir você falando do Evangelho com aquela forma tão afetuosa para todos nós, né? Então, unidos e amorosos, assim que nós devemos nos tratar uns aos outros e, citando você mesmo, né, a mensagem de Jesus de amarmos uns aos outros como ele nos amou. Então, muito obrigada e passo a palavra para o Valteno para que ele possa conduzir aí as questões, as perguntas, tá bom? Então, obrigado, um abraço. Olha, não vou ser redundante, mas a dona Júlia expressou muito bem os nossos sentimentos também. Uma palavra muito, muito querida. Bom, característica do projeto, até para aqueles que estão pela primeira vez, é que tudo aqui é material de reflexão. E eu gostei porque o Godinho trouxe uma passagem que expressa bem o projeto. A gente estuda muito a doutrina, mas medita menos, né? Então não é só estudar, é meditar. E agora é a nossa hora de meditação. Sobre o que ele falou, nós vamos aprofundar com perguntas no tema. Então a primeira pergunta que eu vou fazer ao Godinho, e depois eu vou fazer perguntas ao público, né, é o seguinte: considerando que nós espíritas planejamos na espiritualidade, antes de reencarnar, que iríamos trabalhar no movimento de unificação, muitos de nós planejou isso, por que então muitos irmãos ficam distantes? Muito bem. Não devemos esquecer que o mergulho na indumentária carnal, ele inibe muitas das coisas que nós assumimos como compromisso. Entretanto, lá no íntimo, nós temos a consciência dos compromissos que assumimos. Quando aqui chegamos, temos encontros, reencontros, tanto entre os encarnados quanto desencarnados. Nós devemos lembrar de que este trabalho de divulgação do Evangelho de Jesus, ele é um trabalho de ambos os planos da vida. Nós não realizamos ele sozinhos. Se reuníssemos todos nós, os encarnados, para fazer essa tarefa, não daríamos um passo. É um trabalho que nós contamos com a assistência dos benfeitores, que quando nós estamos alinhados com eles, nós conseguimos realizar esse compromisso. Mas quando nós desviamos deste trabalho, nós temos grande chance de esquecer e, ao mesmo tempo, de caminhar para aquilo que nos chama de uma forma mais intensa, que são os nossos atavismos. É por isso que, quando começa a terceira parte do Livro dos Espíritos, a pergunta 614, eu não sei todas, tá? Eu estou apenas lembrando porque são algumas perguntas que me tocam para eu poder entender e eu gravo. Eu procuro gravar mais o conteúdo. Mas essa é fácil, porque é o início da terceira parte.
do Livro dos Espíritos, que fala das leis morais, quando Kardec pergunta se as leis naturais são de Deus, se elas são divinas. E eles respondem que sim, é a única verdadeira para nos fazer felizes. É ela que indica o que fazer e o que não fazer. E quando nós nos afastamos dela, nós estamos provocando dores e sofrimentos para nós mesmos. Então, quando nós chegamos aqui e nos afastamos da lei de amor, conforme Jesus nos convocou para nos amarmos mutuamente, conforme Ele nos amou, né, e nos ama, aí nós entramos noutra sintonia. E, naturalmente, quando entramos noutra sintonia, caímos nos equívocos de existências transatas, de outras existências, ao invés de cumprir esta existência, o novo. Falamos tanto em inovação e nós estamos diante de uma existência que deve ser inovadora. Nós falamos de inovação na tecnologia, mas nós estamos diante de uma grande oportunidade de inovar em nós mesmos, na intimidade, os hábitos, os costumes, para desta forma estarmos alinhados com o amor. Então, quando nós chegamos aqui e esquecemos, é porque nós nos afastamos da lei de amor. Devemos estar atentos, por isso que ele pede vigilância, para que nós fiquemos nesta sintonia com Jesus. O Dr. Bezerra, no livro Jesus e Nós, ele traz duas expressões que eu ressalto como sendo significantes. Ele diz assim: aquele que ama e não conhece Jesus está em seu psiquismo, só por amar, mesmo que o desconheça. Mas se ama, está no psiquismo de Jesus, porque ele é amor. Agora, aquele que ama e conhece Jesus está em sua sintonia. Então, por isso que nós precisamos conhecer Jesus, nós conhecemos o ensino moral dele. E ele, a gente conhece. Precisamos debruçar sobre o Novo Testamento, estudar isto, meditar, porque a gente conhece uma personalidade quando nós estudamos a sua biografia. E quando estudamos, aí sim, nós o conhecemos. Se não somos protagonistas na vivência, quando ele estava, nós vamos debruçar sobre a biografia, aquilo que escreveram sobre os seus atos, a sua vida. E aí entramos na sintonia com ele. E a sintonia com ele se faz através do amor. Então, quando nós encarnamos, esquecemos, é porque nós estamos nos afastando da lei do amor. E quando isso acontece, nós não fazemos união nem unificação. Porque nós ficamos isolados. E fazemos um trabalho excelente isolado. Fazemos caridade, etc, etc. Mas nós não nascemos para fazer isso. Nós nos obrigamos para estar reunidos. E a gente peca nesse aspecto. Muitas das vezes por ignorância, por não conhecer o movimento espírita, saber o que é. Imaginamos que na hora que nós aderimos a esse trabalho, por desconhecer as bases da organização, que respeita as individualidades, aí nós não aceitamos, porque achamos que a federativa, a FEB, alguém vai mandar na gente, a gente tem que fazer o que manda, e isso não existe. Nunca existiu desde a sua origem. Há um respeito mútuo às individualidades e ao livre-arbítrio, que é a livre determinação individual, seja das pessoas ou das instituições que são feitas pelas pessoas. E muitas pessoas não aderem a esse trabalho porque tem essa concepção. Isso a gente verifica no movimento espírita. A gente respeita, que é claro, não vamos violentar consciências. Mas quando nós esquecemos, provavelmente é porque nos afastamos da lei de amor e da meditação dos ensinos que estão à disposição. Muito profundo, dona Godinho, muito profundo. Eu tiro aqui um extrato do que você falou para colaborar com os companheiros, né? Nós estamos falando de a falta de sintonia e também de amor. Isso uma vertente. E também você colocou o desconhecimento das bases dessa organização, da unificação que faz, né? Então, são dois pontos importantes que durante a jornada que nós teremos nesse ano, nós vamos trabalhar essas questões, mas
É muito bom a sua síntese, muito importante. E agora, eu vou fazer uma pergunta similar ao grupo que está aqui na sala. E aí, nós, obviamente, não temos como botar todas as pessoas para falar, mas as 2, 3 primeiras pessoas podem se colocar. A pergunta é: por que vocês acham que os dirigentes não se interessam pelo movimento de unificação? Agora, Godinho, vamos tentar ouvir os companheiros. Isso vai ser material de reflexão nossa aqui. Vou repetir a pergunta. Por que vocês acham que os dirigentes não se interessam pelo movimento de unificação? Oi, Allan. Nós temos um Allan Kardec aqui também, viu, Godinho? Vamos chamá-lo aqui para falar. Tudo bem, Allan? Pode falar, meu amigo. Bem-vindo. Essa pergunta, já tivemos até aqui neste grupo a oportunidade de estar conversando a respeito, mas é a questão do personalismo, né? Como lidar com a questão do personalismo, que é uma característica humana, não só de alguns espíritos ou de muitos espíritas, mas como lidar com essa questão do personalismo no movimento espírita. Legal. Olha, a gente agora está fazendo a pergunta para o público, né? Por que vocês acham que os dirigentes não se interessam pelo movimento de unificação? Agora eu vou passar para a Samantha. Oi, Samantha, pode falar. Bom dia. Eu acredito que é da natureza do homem, né? Não desejar a mudança, o comodismo. E aí, juntando com o que foi dito, o medo do desconhecido, eu não sei o que essa unificação vai me trazer, né? E junto a esse desconhecimento, a natureza do não mudar, né? O comodismo, acho que também é um dos fatores aí que dificulta a unificação. Desculpa, estava no mudo. Obrigado, Samantha. Muito bom. Vou passar aqui para o Beto. Oi, Beto, pode falar. Eu acho que um pouco da pergunta do Allan Kardec responde esse tema, que a dificuldade está justamente no personalismo dos dirigentes, né? Muitas vezes, a casa espírita, na verdade, tem o perfil do dirigente e não de uma casa espírita. E muitas vezes isso dificulta o trabalho da casa espírita. Muito bom. Obrigado, Beto. Excelente. Oi, Denise, pode falar. Só seguindo mesmo nessa direção aí que o Allan Kardec falou, e o Beto também, eu acho que nós temos uma dificuldade muito grande, não só no Espiritismo, mas como em outras religiões, que o dirigente, o presidente, ele se acha dono da casa espírita. Ele começa a se apegar àquilo, às vezes nem é uma coisa pensada ou consciente, mas ele se apega àquilo que ele não consegue nem, numa reunião, por exemplo, da casa espírita, ele não consegue conversar nem com os próprios tarefeiros da casa, ele não aceita a opinião de tarefeiro. Imagina se ele vai aceitar uma unificação de outras casas ou da doutrina espírita, do movimento espírita inteiro. Então, é o personalismo mesmo. Allan Kardec muito bem falou, eu concordo. Legal, Denise, excelente. Vou passar para o Ayrton, depois eu vou pegar a palavra para a gente prosseguir, viu? Oi, Ayrton, pode falar. Bom dia a todos. Então, eu só acho que são vários motivos, mas um deles seria o dirigente entender não como uma possibilidade de cooperação, né, entre as entidades, mas como uma interferência que virá tirar a autonomia daquele centro, né, e querer mudar a forma de trabalho, tudo esse tipo de coisa. Então, acho que seria mais esse receio de perder a autonomia, né, e não ter esse pensamento de ter uma cooperação, de ser a unificação visa mais uma cooperação, né, entre os centros espíritas, e não violar, querer mudar ou interferir na administração interna do centro e nos trabalhos que o centro realiza. Muito bom, obrigado, Ayrton. Então agora eu vou fazer uma organização de ideias para a gente prosseguir. Mas, retomando a resposta do Godinho, que falava, entre outras coisas,
de não conhecer as bases da organização, isso fecha com o que a Samantha falou sobre o medo do desconhecido. Fecha também com o que o Ayrton falou agora sobre achar que o movimento, que as entidades vão interferir. Então, isso, por que é importante essa reflexão? Lá na frente, nós vamos trabalhar como resolver o problema. Então, eu preciso melhorar a divulgação e o posicionamento do que é a unificação. É como se eu tivesse que fazer um trabalho de posicionamento na mente das pessoas de como funciona a unificação. Esse é o trabalho que nós vamos ter que fazer juntos, porque enquanto as pessoas não conhecerem a unificação nas suas bases reais, esse problema existe. O medo do desconhecido e o medo de interferência e outras coisas. O outro ponto que o Godinho falou foi a questão do amor e da sintonia. E aí fecha com os outros pontos, né? A questão do personalismo e outras questões. Um ponto que eu achei interessante, que eu quero ressaltar, do que a Samantha colocou sobre o comodismo, isso é interessante. Como foi difícil para a gente iniciar uma rotina de ir ao centro espírita? Depois, como foi difícil para a gente iniciar uma rotina de trabalhar no centro espírita? E é difícil para alguém que já tem muitos trabalhos na casa espírita e outras questões na sua vida pessoal, achar mais um tempo, mais uma agenda, para poder ir para o movimento espírita. Então, ele precisa ser tocado de alguma forma. E aí, eu vou fazer o link com uma outra pergunta para o Godinho, que é: como fazer para acender essa chama nos companheiros? Como relembrar desse compromisso da espiritualidade? Obrigado. As respostas que eu acabei de ouvir de todos, elas são muito importantes para que nós também possamos meditar até na resposta a esse questionamento. Primeira coisa, o trabalho com Cristo, o que ele aguarda dos seus trabalhadores, é um trabalho impessoal, mas comum a todos. Se nós trabalhamos com o personalismo, nós já estamos desfocados da sintonia com Jesus. Porque ele aguarda a impessoalidade. Nós devemos trocar o nome de todos nós. Os homens devem chamar-se João, e as Marias, as mulheres, como não podem chamar João, chamam-se Joana. Porque foi ele que disse, como precursor, que ele tinha que se apagar para Jesus aparecer. A única personalidade que tem que aparecer nessa era do Espírito é Jesus. E nós somos responsáveis por isto. Por isso que nós devemos nos apagar. O trabalho, ele tem que ser coletivo. Se ele for pessoal, nós estamos em outra era, não nesta era. Nós assumimos para divulgar a personalidade de Jesus. A nossa tem que ficar apagada. Então, se nós ainda trazemos estes resquícios e também temos e achamos que somos donos de alguma coisa, em especial de uma casa espírita, a casa espírita, ela antes de existir na nossa dimensão, ela já estava existindo no plano espiritual. Não há uma casa espírita que não esteja ligado a uma colônia espiritual. E esta colônia espiritual está ligado ao governador espiritual do nosso país, que está ligado ao governador espiritual do planeta, que é Jesus. Então, uma casa espírita, ela está numa rede cujo pertencimento não é de nós, que somos condôminos temporários durante um período. Ah, mas fui eu quem fundei, eu botei o meu dinheiro, a casa, sim, foi o compromisso que você assumiu para com Jesus. Mas a casa não é sua, a casa é dele, ela já existia antes. Então, quando nós agimos desta forma, o que é que notamos? Ignorância. Ou ignorância, ou o desejo de posse, de poder, que não coaduna com a fidelidade a Jesus e a Kardec. Então, esse aspecto do personalismo ainda é uma imperfeição nossa.
que devemos ajudar, cooperar aos companheiros para dar-lhes conhecimento, instruí-los e dizer-lhes da realidade, de que o trabalho com Jesus ele é impessoal, mas é comum a todos, essa é a característica. Para que haja impessoalidade, é necessário que haja um trabalho coletivo. Então, uma casa espírita que tem na direção uma estrutura presidencialista, ela já está na hora de mudar o seu estatuto, porque isto leva as deliberações da casa para uma pessoa. Derrubar um é fácil demais. Derrubar dois é difícil, 3 mais, 4, 5. Um trabalho coletivo, a espiritualidade benfeitora, ela se sente muito feliz. Eu vou fazer um exemplo. Suponhamos que o Valteno é um mentor espiritual e Godinho assumiu o compromisso de ter uma casa espírita. Eu vou colocar o meu dinheiro, vou fundar a casa e Valdeno me ajudando. Faz o estatuto e eu coloco-me como o presidente da casa. Só que eu sou vaidoso, orgulhoso, que ainda temos isso. Todos nós vivemos numa enfermaria. Somos doentes. O grande problema é quando nós, doentes, queremos ser médicos para dar o remédio para o outro doente. Esse é que é o grande problema. Mas nós somos. E aí o que é que acontece? O Valteno está me orientando. E eu, como sou vaidoso, as deliberações que tem que tomar da casa, que é maior do que a gente, ela é mais importante do que a minha pessoa. E Valteno me inspira para que eu tome uma deliberação boa. Toma uma deliberação boa, todo mundo bate palma, que bom, que liderança excelente. E aí o meu orgulho, a minha vaidade, eu vou enchendo o peito. E Valdeno vai ficando numa situação difícil. Aí vai lá para Ismael, diz: Ismael, eu estou com dificuldade, porque o Godinho lá foi para fazer um trabalho coletivo e ele não fez. E na hora que eu inspiro ele para fazer o bem, eu estou incentivando o seu egoísmo, a sua vaidade, o seu personalismo. Agora, suponhamos que o Godinho cumpriu o compromisso. Fundei o centro, coloquei um colegiado, as discussões deliberativas com pessoas, e na hora o Godinho traz uma ideia excelente para a discussão. Aí aquela ideia não é a ideia final que vai atender ao plano espiritual. A ideia final do plano espiritual é a conjunção do resultante disso aqui conforme o Espiritismo trouxe na sua primeira obra. Os espíritos colaboraram, mas nenhum é dono da verdade, ali está escrita. É um trabalho coletivo. Então o Valdeno chega e diz assim: olha, a ideia do Godinho é 10%. Aí inspira o José, a Maria, o Antônio, o Francisco, para que eles peguem mais outros percentuais. E quando o Godinho trouxe a ideia, no final, a ideia geral, eu vou observar que a minha ideia, eu achava que era melhor, ia convencer o grupo, verifiquei que a ideia, humildemente, se eu for humilde, a ideia do grupo é melhor do que a minha. E aí, de quem é a ideia? É do coletivo. Não é do Godinho, não é da Maria, do José, do Antônio, não é de ninguém, é do coletivo. Aí o Valdeno vai ficar alegre, vai chegar para Ismael: ô Ismael, obrigado pela solução, porque na realidade agora o Godinho não está tão vaidoso, porque ele achava que a ideia dele foi derrubada, ele está perdendo a humildade, e eu tenho condições de escolher entre aquela coletividade aqueles instrumentos dóceis, afáveis, para que o plano do alto chegue até lá. Olha a mudança. O Godinho não vai se sentir dono do centro, porque ele sabe que aquela casa é fisicamente construída por ele, mas é uma casa de Jesus. E que apenas teve o compromisso de fundar, porque na hora que ele morreu, os outros vão lembrar dele que foi o fundador, mas a casa permanece. A gente é passageiro. Agora, se enquanto essa passagem a gente se acha dono, meu Deus do céu, vamos meditar. É por isso que essas meditações, eu parabenizo que vocês estão fazendo, elas são muito importantes para as reflexões mais aprofundadas, para que haja mudança de rumo, aquisição de novos hábitos, educação. Então, eu gostaria também de aproveitar esse momento para falar-lhes um pouco de unificação.
Não se faz unificação sem relacionamento. Eu vou repetir. Não se faz unificação sem relacionamento. O doutor Bezerra nos diz de que a união é imediata. A unificação, ela é paulatina, mas o trabalho ele é constante. Então, a união é imediata porque eu preciso ter esta compreensão e eu me vou unir ao outro de forma rápida. Agora, o relacionamento ele é paulatino porque precisa de um contato, precisa de que haja essa presença física para que eu conheça. Quando Paulo escreveu as cartas, ele não estava lá e fez a carta aos Filipenses de forma virtual à época, porque o virtual à época era a carta, mas antes da carta ele esteve com os filipenses. Os filipenses o conheciam pessoalmente, sabia quem era Paulo, e quando recebia a carta, ele estava recebendo uma carta de alguém que eles conheciam. Havia um relacionamento, já havia a unificação, os laços sendo estreitados. Agora imagina você, a federativa, lá, o centro espírita longe, e não há um entrelaçamento. Não há uma visita. Por isso que Kardec fez as viagens. Imagina se ele lançasse o Espiritismo e ficasse lá só nas editoras e não fizesse a viagem. Foi um ensino para a gente dizendo, para unificar, nós precisamos estar juntos, mas unidos, mas nos relacionando. E esta relação, ela não se faz da federativa com a casa espírita. Ela se faz também entre as casas espíritas. Sabe por quê? Eu tenho no mesmo bairro, na mesma rua, distante, 700 metros, duas casas espíritas. Uma delas, singela, tem uma frequência de 100 pessoas. A outra é uma excelente casa, tem quase 2.000 pessoas que ali estavam. E cada uma fazendo o seu trabalho. A casa pequenina, ela está com uma dificuldade para botar uma caixa d'água de 50 litros para chegar água ao banheiro, que é pequeno. Não tem recurso. Está mendigando ali, pedindo para poder fazer isso. A outra casa, que tem 2.000 pessoas frequentando diariamente, é rica. As caixas d'água dela são de 5.000 litros. Ela tinha uma de 50 litros que ela deixou guardada lá porque não presta para ela. A falta de relacionamento entre essas duas casas, a falta de solidariedade, por isso Kardec falou que o trabalho tem que ser solidário e tolerante. Tolerante porque a gente está se relacionando. E precisamos, nessa diversidade, respeitar o outro, seu ponto de vista, etc. Por as casas não terem relacionamento, a caixa d'água está parada lá no outro, na poeira, e a outra necessitando. Se tivesse o relacionamento, aí eles dizem, não, meu irmão, eu tenho aqui. Vamos pegar a caixa d'água e vamos botar lá. Eu estou dando um exemplo prático de caixa d'água, mas pode ser de palestrantes, pode ser de um estudo, pode ser de um programa que se esteja fazendo. Talvez a Casa Grande esteja fazendo uma capacitação de uma determinada área, e a outra casa, tadinha, está ali do lado. E por não ter relacionamento, ela não participa. Porque estão isolados, são dois presidentes que estão com personalismo. A casa é minha, o outro a casa é minha, a outra é grande, é pequena, mas ninguém se olha. Onde é que está a unificação? Porque a unificação é convergirmos para um único propósito, que é o Evangelho de Jesus. É Jesus como guia e modelo, a gente diz isso. Mas quando ele diz para nós nos amarmos mutuamente, ainda está se amando. Então não tem unificação. Mas para ter unificação, a gente precisa estar unidos. Por isso que ele diz que a união é imediata, a unificação é paulatina, porque ela exige o quê? Conhecimento. No conhecimento é o relacionamento. O relacionamento, voltemos, confia em mim, voltemos, opa, eu te vi ontem, não sei quem é você, eu preciso de um tempo para que você me demonstre esta confiança. É por isso que é paulatino.
Mas o trabalho, ele é constante. Nós estamos trabalhando, então, as orientações que o doutor Bezerra, esse paladino da unificação, vem nos dizer, a gente precisa meditar, meu Deus. São ditas as palavras, a gente aqui não está entendendo. E não estamos colocando em prática. Aí vem personalismo, vem o perfil do presidente que se acha dono do centro espírita, vem o comodismo, como disseram, não é? E vem o medo de dizer, não, se eu me filiar, agora eu vou receber ordem aqui. É ignorância, porque não existe isso. E no relacionamento, a gente tira essas dúvidas. A gente demonstra. E a gente diz assim, não, tem no centro espírita que não é a DESO. Pera cá, a federativa já foi lá, já procurou abraçar o irmão, se colocar à disposição, mostrar para ele que a não adesão dele é respeitada, mas se ele deseja conhecer como funciona o movimento e um dia ele querer participar do movimento, então tudo isto são trabalhos de relacionamento que fazem a unificação. Agora, porque a casa não está adesa e a federativa ou o órgão de unificação não se aproxima, porque o outro se diz, vamos botar aqui o termo que não é, mas é semelhante, é um inimigo, porque não quer, acha que isso aqui. Nós temos que amar a todos. Então, Ismael não faz distinção de nenhum ser humano, em especial dos que estão no Brasil, em todas as áreas do saber. E nós, os espíritas, estamos nos distinguindo. Esse é adeso, o outro não é adeso. Esse daqui é assim, esse aqui é assim. E ele já nos disse, a casa dividida, ela rui. Muito bem, Godinho. Palavras maravilhosas para todos nós. Está sendo muito inspirador. Eu vou chamar aqui a dona Júlia para ela fazer alguns comentários e depois a gente poder ir para o nosso final aqui do trabalho, que estamos chegando. Dona Júlia, a senhora faz suas considerações também e pode prosseguir. Sim. Eu, quando falo de unificação, eu me lembro muito do Nestor. A primeira vez que eu ouvi falar de unificação foi lá na FESP, na época eu era de lá, e ouvindo o Nestor, ele falava muito da importância do relacionamento, que o Godinho se referiu agora. Ele citava a mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, que dizia que a unificação era urgente, mas não era apressada. E aí eu fiquei meditando nessas palavras, urgente, mas não é apressada, né? Mas eu tinha pressa, porque tudo eu tinha pressa na minha vida. E aí eu ouvi o Nestor falando dessa mensagem do Dr. Bezerra, que era urgente, mas não era apressada. Eu fui entendendo isso, o trabalho da unificação. Depois eu fui para a USE, trabalhei mais diretamente na unificação. Estou lá na USE desde 93, 94, comecei a trabalhar com a USE e entendi essa palavra profunda, né, e a necessidade de nós cultivarmos o relacionamento com amor, com amizade, com paciência, com tolerância, né? E também eu aprendi muito com essas três, o lema, né, do Espiritismo, sobre trabalho, solidariedade e tolerância. Então, tanto que nós fizemos desse lema, né, a plataforma das nossas gestões lá na USE. E volta e meia nós voltamos aos nossos projetos na USE e quando falamos de unificação, nós não podemos perder de vista que a unificação se faz paulatinamente. E assim nós tentamos unir o movimento espírita, levar aos poucos a conscientização de que sozinho nós trabalhamos sim, mas juntos nós trabalhamos melhor. E juntos nós caminhamos mais rapidamente.
E nós sabemos, como citou o Godinho, né, na sua fala inicial, que a obra precisa ser terminada. Trabalhemos junto, arregacemos, né, as nossas mangas e vamos terminar a obra que nos cabe, que nos compete a cada um de nós. E isso passa pela unificação para apressarmos os nossos passos. Então, Godinho, fico muito feliz de ouvi-lo. Acho que isso é sempre bom nós lembrarmos, é sempre bom termos alguém, um companheiro, né, com experiência que você tem, nos trazendo os fundamentos do Evangelho, da codificação, lembrando-nos qual é a nossa tarefa, né? Cada um de nós estamos, cada qual na sua casa espírita, no trabalho federativo, de órgãos ou não, mas todos nós voltamos, retornamos, reencarnamos com alguma programação, certamente. Então, façamos jus a isso e agradecemos ao nosso querido irmão Godinho pelas palavras assim tão judiciosas, principalmente nesses momentos que nós estamos passando agora, nos tempos atuais, de muita polarização em todos os sentidos. Acho que alguém precisa nos lembrar que nós somos trabalhadores do Cristo, nós não somos trabalhadores em busca de interesses pessoais, né? Então, Godinho, fica aí o nosso agradecimento. Obrigado. Eu falo em nome de todos que estão aqui, né? Agradecendo em nome de todos nós que aqui estamos, pelo Estado de São Paulo. E vamos, então, encerrando o nosso encontro, infelizmente, porque nós gostaríamos de ficar mais tempo, mas nós temos aí outras atividades a seguir. Então, que Deus nos abençoe. E eu quero convidar, então, Godinho, quer as palavras finais? Muito bem. Obrigado a você, obrigado ao Valteno, e parabenizar por esse trabalho que vocês vêm realizando, né, de meditações, de conscientização. Eu sempre gosto de colocar uns pilares que eu procuro exercitar. É o Evangelho como roteiro, a consciência tranquila como consolo, a ausência do mal como estratégia e a prece como fortaleza. Então, que nós possamos continuar com a fidelidade a Jesus e a Kardec nesses dias tão graves, mas no meu entendimento é muito mais grave o compromisso que nós assumimos com ele. Então, muita paz a todos. Muito obrigada. Eu quero convidar, então, a Samanta, que é a nossa componente da USE regional do Grande ABC, né, que é a nossa companheira de trabalho, para nos fazer a prece de encerramento. Muito obrigada. Vamos fazer a nossa prece. E assim, nesse momento, vamos primeiramente unindo os nossos corações. Pela simpatia e o carinho que temos por esse grupo, passemos a unificar os nossos corações. Projetando na nossa tela mental nesse instante, todos os trabalhadores do movimento espírita, unidos e unificados. E por estarem unidos, em nome de Jesus, o Cristo cumpre a sua promessa de estar entre nós. E assim, cada um é capaz de enxergar, à frente dessa multidão de servidores, o Cristo em sua luz. Esta visão faz com que a luz de cada trabalhador acenda, brilhe. E ao olharmos uns para os outros, já não temos nossas formas físicas, mas cada um se configura na luz, advinda do amor de Jesus. Não temos diferenças,
não temos defeitos, somos a luz refletida de Jesus. E nesse instante, a voz do Cristo fala em nossas almas. Vós sois a luz do mundo. Brilhe a vossa luz. Que o Cristo permaneça em nós, hoje e sempre. Que assim seja.